Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar mais uma leitura aqui onde a gente trabalha juntos. Nessa leitura, a gente está perguntando o que a gente pode saber sobre essa próxima linha do tempo que você está acessando. Um outro jeito de falar isso é o que a gente pode saber sobre a realidade dessa próxima etapa que você está começando agora. Então, já sabem, eu vou deixar uma imagem aí com as opções. Você pode escolher o teu grupinho pelo número, pela pedra, pela carta. Você que sabe, você usa a sua intuição. Você pode escolher um grupinho, mais de um, é o que seu coração mandar, tá bom? Eu só queria te lembrar antes de, se você tiver vontade de marcar uma leitura particular comigo, eu vou ficar feliz em conversar com você. O meu site de agendamento é o pollination.com.br. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. É só clicar no título do vídeo que ele abre a caixinha de descrição. Tem o link, inclusive, para cada um dos grupinhos, tá bom? Beijo e até já! Vamos lá então, meu grupinho número 1, vamos começar aqui. Eu não vi as cartas ainda, nossa surpresa vai ser junto, você que escolheu essa pedrinha aqui, vamos ver. O que a gente pode saber então sobre essa próxima linha do tempo ou essa realidade que você está acessando agora na próxima etapa da sua vida? Muito bem, as duas primeiras cartas que a gente tem aqui, interessante, já tá me chamando a atenção a linguagem corporal. Tá, a primeira carta é a carta do jardineiro, o jardineiro, que mostra essa figura que tem um corpo assim bem sólido, né? Inclusive o corpo dela é feito assim como se fosse um prédio muito sólido, de concreto, sabe? E aí ela tá abraçando esse bulbo de uma planta que floresce casinhas aqui. Aí a próxima carta mostra essa figura escolhendo deixar ir algo. Por que já disse que me chamou a atenção a linguagem corporal? Porque tem essa coisa sobre abraçar algo e deixar ir, escolher se distanciar de outro algo. Essa carta aqui, o nome dela é o Poço de Desejos. Mas esses baralhos vêm em inglês, né? E na expressão em inglês é um jogo de palavras, porque tanto significa poço de desejos, como também é o que o pessoal fala quando quer dizer que deseja o melhor. Então, essa carta aqui, ela me fala muito sobre serem momentos em que a gente reconhece aquilo que não tem o valor que a gente achava que tinha, ou o peso que a gente achava que tinha, e aí a gente escolhe, desejando o melhor, com essa paz no coração, a gente escolhe deixar ir. Então, quando a gente pergunta o que é essa realidade que você está acessando, essa nova linha do tempo, eu vejo que é uma mensagem que já começa contando pra gente que tem você gradualmente, porque toda realidade é construída gradualmente, né? É você gradualmente se ver valorizando coisas diferentes, escolhendo deixar ir certos valores, inclusive a gente não chama de valores essas ideias que a gente tem sobre certas coisas, então tem isso também. Então pode ser uma fase onde você se vê mudando de ideia, tendo uma relação diferente também com bens materiais, não tem nada de perda nisso aqui, eu quero deixar muito claro, porque eu sei que aqui a gente está na internet, eu quero ser cuidadosa com todo mundo que a gente está conversando, inclusive com os meus queridos mais ansiosos. Mas aqui tem essa coisa de você está entrando numa fase onde você pode se ver mudando de ideia, você pode se ver enxergando as coisas de um jeito muito diferente. E aí eu acho interessante como a mensagem está saindo também. Você pode isso, você pode aquilo. Então isso também faz parte da mensagem. É você se lembrar de que você pode mudar de ideia, você pode redirecionar, você pode escolher dar peso ou ir atrás ou construir coisas diferentes. E aí vem para o outro lado da outra cartinha. Me chamou muita atenção, eu falei para vocês, né? O corpo dela aqui bastante sólido. Então eu vou deixando ir,
né? Escolhendo deixar ir essas coisas como a gente falou e também escolhendo abraçar outras coisas. E aí essa ideia daquilo que você vai abraçar, daquilo que você vai considerar estável, daquilo que você vai querer construir, isso também está disponível na próxima fase. Mas você pode se ver nesse exercício de... Engraçada a palavra que eu ouvi, é quase assim, uma substituição, sabe? Para abrir espaço para certas coisas, você se vê substituindo um jeito, um estilo de vida por outro, ou um gasto que você tem aqui, você escolhe não gastar mais com aquilo, e aquele dinheiro que você gastaria nisso, vou deixar genérico, né? Você escolhe pegar esse dinheiro e investir em outra coisa, tem muito desse movimento aqui. Então, por que eu acho que é importante essa nossa conversa aqui já de primeira? Porque isso não significa que você está confuso, que você está perdido, nada disso. Faz parte. Inclusive, esse momento é essencial para, como a gente ouviu, né? Dar espaço para deixar... coisas novas nascerem na sua vida. Se a gente está falando de trabalho, se a gente está falando de relacionamentos, se a gente está falando de um estilo de vida mais próspero para você, tudo isso faz parte dessa conversa. Então, no grande esquema das coisas, outra forma que a gente pode falar essa mensagem aqui, nessa linha do tempo que você está acessando agora e essa nova realidade que você tá entrando aí, é uma realidade de crescimento para você. Também, então, tem essa coisa de plantar sementes, cultivar e ver essas coisas darem frutos. A tua relação com casa pode ser muito importante. Essa casa, primeiro seu corpo, sua mente, depois vem seu ambiente. Mas... também para muitas pessoas, então assim, pode ser um momento de autocuidado, de investir em você mesmo muito grande, mas também tem muitas pessoas que podem se ver escolhendo mudar de casa, ou comprar uma casa, ou juntar um dinheiro para comprar uma casa, entende? Que mais que a gente pode falar? Família também, né? Casa, família... essa ideia de estabilidade. E aí, aquela coisa, não tem uma receita, não tem uma cara. Vamos lembrar que tem isso, tem esse momento, inclusive, de reconhecer aquilo que pode ter valor para outras pessoas, mas não necessariamente é o que você quer construir para você. Foi bom a gente dar essa pausa, porque era isso que queria conversar aqui. É muito importante também uma mensagem que está dizendo que o quê? Outro aspecto dessa nova realidade, dessa linha do tempo que você está acessando aqui, então você pode encontrar resistência, porque nesse movimento aqui de deixar ir aquilo que nem é o que você quer ver crescer, construir, para abraçar mais forte, mais completamente aquilo que faz parte do seu futuro próspero, do que também te fortalece, você pode encontrar muitas ilusões, você pode encontrar, às vezes, julgamento também. Nem todo mundo pode enxergar as coisas como você está enxergando. Às vezes, também, passar por esses momentos, a gente está falando desde o começo. Cuidado que não é sobre perder, né? É sobre reconhecer aquilo que eu não mais valorizo, desejo melhor, mas volto a minha atenção, a minha direção para outra coisa. E aí, é coisa de ser humano. A gente tem uma tendência a lidar com esses momentos com intensidade, porque a nossa relação com a necessidade de estabilidade é muito forte, né? Então, às vezes, a gente até evita dar esses movimentos aqui, que é para não se sentir sem aquela rede de proteção no chão. Enfim, toda essa energia está dizendo, reconheça que, então, podem vir muitas caraminholas na cabeça, pode vir muita dúvida, pode vir muitas ilusões, muitos medos, ansiedades, pode vir também... aquilo que a gente falou, né? Um julgamento. Só que aí é uma carta que fala assim, mas você só precisa se manter forte, corajoso e em fé. Fé é confiança. Essa carta aqui é a carta de chakra da coroa, conexão com o divino. Também um pedido para enxergar esse momento como um momento sagrado na parte da sua jornada, sabe?
apesar dele desde o começo estar falando tanto pra gente que isso tem muita relação com plano material, né? Tudo que a gente conversou é muito plano material. Se é a grana, se é relação familiar, se é casa, literalmente, tudo isso tem a ver com a nossa narrativa de plano material, né? E aí é interessante vir esse chakra da coroa, que é esse compreender, né, as experiências a partir dessa sabedoria espiritual, essa visão maior. Faz todo sentido dizer que é isso que ajuda a trazer um equilíbrio para você dar esses movimentos em fé, em confiança. Eu sinto que eu estou conversando com muitas pessoas que vão quebrar paradigmas, assim, sabe? Se não é um paradigma na sociedade, e alguns de vocês podem fazer isso também, mas pelo menos são mudanças fundamentais de como de como foi a sua realidade antes e de que você está construindo para você agora. Em cima dessa carta do chakra, do 7º chakra, vem essa cartinha que fala salto de fé. Acabei de falar que era sobre fé, confiança, e aí a mensagem complementa. Tem uma outra coisa sobre essa nova linha do tempo, essa nova realidade que você está acessando, que todo momento de salto de fé vem falar pra gente o quê? Que você vai se ver muitas vezes, primeiro dando passo, para depois o universo dar o chão. Primeiro você faz uma escolha, ou você enxerga as coisas, você age de um jeito que o seu termômetro ou a sua bússola é interna, de que você não tem validação de nada nem ninguém de que você está fazendo aquela escolha do jeito certo. Então requer confiar, muita coragem e confiar demais em você, porque muitas vezes não tem referência e nesses momentos não vem validação. A validação vem como? Você vai lá, você dá um passo, você escolhe a partir disso, da tua lealdade com você mesmo, e aí vem uma confirmação do universo que aquele foi o passo certo para você. Então você dá um passo e o universo depois dá o chão. O momento tem muito disso. Força, coragem. Aí diz assim que ilusões, essa aqui é a carta da energia truqueira, eu chamo de energia truqueira. Se mostra de um jeito, mas na verdade é outro, essas coisas. E aí diz que isso aqui, uma ansiedade, ou ouvir muito ilusões, ouvir muito um medo de falta, que isso atrapalha essa colaboração. Interessante. Isso atrapalha a sua colaboração com esse momento. O que isso quer dizer? Então, você pode não dar os movimentos necessários, você pode ficar inseguro, essas coisas. Mas a gente não vai ficar nem dando muito foco ali, aprofundando demais, porque a gente já entendeu e é a energia que a gente não quer aprofundar. A gente quer deixar passar. Mas tem uma outra coisa também, que essa carta ela veio com o espírito das formiguinhas. As formigas, esse também tem isso. Como que você diferencia aqueles momentos em que eu vou colocar meu foco, atenção e intenção numa coisa que é para eu deixar passar, ou aqueles momentos que eu chego numa situação que eu posso colocar meu foco, atenção e intenção ali, porque ali tem espaço para construir um negócio legal. Ficam a andar em círculos. Quando você está lidando com uma coisa, uma relação, um trabalho, uma ideia, um jeito de fazer as coisas que cabe, que vai crescer e dar frutos, parece que multiplica. Aquela oportunidade se multiplica, ou você se vê começando a olhar para aquelas coisas e você se vê mais criativo, com mais ideias, com mais energia, com mais vontade, com mais tempo, com mais bem-estar, seja lá o que for. Então, especialmente quando a gente está lidando com energia truqueira, essas coisas são sutis. Então, fica a minha sugestão para perceber essa sutileza, a reconhecer o que não é onde você encontra algo que cresce, que é estável, dá aquela travada, mais conta para você tudo aquilo que não pode, que não dá, que pode dar errado, os medos, as ansiedades, e você pode se ver se encolhendo. Quando você
toca numa situação, numa oportunidade que tem a ver com esse negócio que cresce e dá frutos, parece que você também se multiplica, sabe? Como eu estava descrevendo aí. Então tem essa coisa aqui das formiguinhas. A outra coisa das formiguinhas é que elas trazem vários símbolos para a gente, né? Elas falam também sobre, colaboração, é importante. Então, para você, além de colaborar com o momento, com o universo, como a gente está falando, pode ser uma fase onde você se vê se beneficiando demais de escolher trabalhar com as pessoas. Isso significa estabelecer parceria para algumas pessoas, pode ser, mas especialmente essa ideia de tudo aquilo que passa pelo seu caminho, você escolhe perceber o quanto aquilo colabora para o seu entendimento, para o seu crescimento, para esse teu exercício de que direção que eu vou me levar ou não, versus às vezes a gente criar vilões ou a gente se desanimar, como a gente estava falando. Tem uma outra coisa aqui também sobre a formiguinha. Ela é um símbolo para mim dessa coisa de paciência, porque, meu Deus, você já viu a formiguinha tadinha trabalhando? Tadinha nada, que ela é super forte, né? É tudo uma questão de perspectiva, mas a formiguinha, às vezes, ela é desse tamaniquinho, assim, ela tá carregando uma folhona e as patinhas dela são pequenininhas, então eu fico imaginando a gente, do nosso tamanho, a gente olha pra formiguinha e fala, nossa, ela vai demorar quantas horas para levar essa folha lá pro cantinho dela, mas a formiga não tá preocupada com isso. A formiga, ela tá simplesmente fazendo aquilo que ela pode, que ela consegue fazer sem parar. Tem uma coisa sobre a formiguinha também, que é também isso, a gente falou sobre a relação com a estabilidade, então que a formiga seja um símbolo do que alimenta essa força, essa coragem, essa fé, essa confiança, e é justamente isso que vai ajudando a construir gradativamente essa estabilidade que a gente está falando. Então, se em algum momento durante essa nova fase você acha que os teus esforços são tão pequenos, fúteis, não sei o quê, lembra dessa nossa conversa, joga para escanteio essa energia truqueira e lembra da formiguinha. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 1? E o que é essa nova linha do tempo, essa nova realidade que você está acessando aí na sua jornada nesse momento? Interessante. Isso faz sentido com o começo da nossa conversa, que é casa 8 no seu mapa astral. Então, inclusive, você pode se beneficiar de ver o que tem na casa 8 do seu mapa astral. Também, eu ouvi assim que para algumas pessoas pode ser válido não só olhar para o seu mapa natal, mas tem uma coisa que é o retorno solar, a progressão solar, uma coisa assim. Tem gratuitamente, você também pode procurar um astrólogo da sua confiança para poder fazer isso, mas todo ano, né, as coisas meio mudam de lugar ali no seu mapa astral, e eu tô vendo que para muitas pessoas, já que o papo dessa conversa é que linha do tempo você está acessando nessa próxima fase da sua jornada, que realidade é essa, então eu fico sentindo que você pode se beneficiar de olhar para aquilo que é mutável, né, então que é aquela progressão solar pode te falar mais do que apenas o que você vê no seu mapa natal. Mas aqui casa 8 falando de finais e começos, por que eu falei que combinou demais com o que a gente está falando desde o começo? Porque a gente está falando sobre, vai ser uma fase onde você reconhece muito essas coisas, você questiona pra caramba, mas não é porque você está perdendo nada, não é por causa de menos, é porque você está se redirecionando, né, para construir. Interessante como saiu isso aí. Aí eu ouvi assim também. Outro cuidado que vem de medo, ansiedade, energia truqueira. Às vezes, nesses momentos, a gente pode ficar meio nihilista, assim, sabe? Até a gente encontrar aquilo, então, que tem
que é então que a gente valoriza, que é então que a gente quer construir, que é então que importa, você pode se ver nesses hiatos, né? E falar, pô, mas nada mais importa, então? Eu não vou fazer isso aqui, eu vou fazer o quê, então? Então, assim, tenha essa paciência com você, e se você se vê num hiato, numa pausa mais longa do que o que você gostaria, entre reconhecer uma coisa que você não quer mais e aquilo que você quer ver crescer e construir, se lembra dessa conversa também. Não, mas não é isso. Vem essa segunda parte do movimento, vem essa clareza, e eu lembro da formiguinha. Eu quero saber se a gente tem uma ideia de tempo. Eu sei que isso aqui é uma leitura geral, estou conversando com muitas pessoas, tempo é relativo, entendeu? Mas já que a gente está aqui numa conversa sobre linhas do tempo, eu tenho a impressão de que muito do que a gente vai conversar com todos os grupos aqui são coisas que acontecem num período de pelo menos 6 meses. Mas tem alguma... Legal. Tem alguma coisa sobre tempo que a gente pode falar rapidinho também antes de acabar meu tempo? Aí diz que assim, tem. Aí vai falando assim também, o que mais que você pode saber sobre isso? Você pode passar algumas semanas brigando contra você mesmo, essas energias. Tem algumas semanas que você pode passar numa batalha de ego, aí depois diz que você fica alguns meses, então, fortalecendo inteligência emocional, essa integração entre o que você de fato deseja e o seu lado mais racional. E aí um 6 de copas é uma carta que me fala muito sobre... idealismo, né? No melhor sentido da palavra. É uma energia escorpiana e de sol. Então, assim, de transformar, de permitir transformar a tua visão de realidade para você permitir coisas que você antes podia não estar se permitindo porque você não enxergava como símbolos de estabilidade, prosperidade, essas coisas. E aí a gente tem aqui a energia da estrela falando sobre se manter esperançoso, dizendo também que para muitas pessoas isso aqui faz parte também de um processo de cura pessoal. Tanto o 6 de copas quanto a carta da estrela, para mim, trazem essas energias que falam muito sobre esperança, essa vontade de que as coisas sejam melhores, de que dê para ser de um jeito que não precisa ser difícil, que honre, né, as suas... Vou falar assim, um lado mais bonito também da nossa alma, né? Não só aquele lado adulto, responsável e não sei o quê, né? As coisas não precisam morar em espaços diferentes. Então, é uma energia que está reconhecendo que se dá também esse período de ajuste, porque você pode passar um período nesse conflito mental até você entender a dança. Muito bem, eu espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link vai ficar na descrição do vídeo. Beijo grande pra vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Oi, meus queridos, vamos lá então começar aqui a leitura para esse grupinho número 2, que escolheu essa pedrinha aqui. Eu não vi ainda as cartas, eu tô gostando de me surpreender com as cartas junto com vocês. Muito bem. Já tem uma coisa que me chama atenção para esse grupinho número 2. Então, quando a gente pergunta qual que é essa próxima linha do tempo, ou essa próxima realidade que você está acessando aí na sua jornada, eu já sei que para esse grupinho, esse elemento de parceria, ou de companhia, ou de ajuda, é um tema importante aqui. Também deixa eu mostrar, vai. Essa primeira carta, ela fala assim sobre visitante inesperado. Aí tem uma imagem meio Alice no País das Maravilhas e um coelhinho aqui, né? E vários outros símbolos da história da Alice aqui. Também já ouço assim, lembra que a história da Alice é uma história de amadurecimento, de transformação pessoal. Então, isso também já diz muito sobre
o que é essa próxima linha do tempo que você está acessando, o que é essa realidade. A próxima carta mostra essa imagem aqui, o nome dela é a carona, né? Carona à noite. Não sei se eu estou traduzindo da melhor forma. Mas aí a gente vê um elefante dando carona a duas corujas. E uma coruja tá protegendo, né? Colocando a asinha assim em volta da outra. Então tem essa ideia. Por que eu estou dizendo sobre essa coisa de parceria, né? De ter alguém, pelo menos uma pessoa, ou mais de uma pessoa, inclusive, que ajuda ou cumpre com esse papel de direcionar, orientar, seja porque tem uma mentoria, tem uma sabedoria, ou porque através de uma curiosidade, entendeu? Aí eu fico ouvindo assim, se é você que vai receber isso, se é você que estará no papel de mentor, engraçado. O que eu ouvi foi um pedido de enxergar como as duas coisas, nem se colocar no papel de mentor e nem só no de aprendiz, mas tem uma troca. Por que eu digo isso, né? Porque na Alice, o coelho cumpre com esse papel de guiá-la na direção de despertar uma curiosidade e guia Alice na direção dessa experiência transformadora que ela vive. E aqui, né, a gente tem também essa coisa de movimento com o nome da carta, que é uma carona à noite, e essas figuras, uma que dá um movimento, a outra que protege, e as corujinhas sendo muito como esse símbolo de sabedoria, mas é interessante porque eu fiz leituras recentemente no meu outro canal, que é o Pollination Tarot, e esse símbolo da coruja apareceu algumas vezes, e depois de ter feito a leitura do Pollination, eu vi uma coruja vida real, assim, em pessoa, inclusive voltei para assistir a leitura e fiquei meio impressionada com como as coisas se encaixaram, mas enfim, por conta disso eu fui pesquisar um pouco mais também. A coruja também é um símbolo de mudança. Então tem essa coisa da sabedoria? Tem, mas ela também representa mudança. Olha só como a gente começou falando aqui com Alice de que essa nova linha do tempo é uma fase de transformação pessoal tamanha de que tem esse amadurecimento de quem você é. Na história da Alice inteira, a gente vai vendo ela saindo de menina para mocinha, né? E aí me lembro de um diálogo que ela tem com a lagarta, e a lagarta fala, quem é você? Mais ou menos isso, né? E ela diz, eu já nem sei, eu já mudei tanto desde que eu cheguei até aqui, porque as coisas estão muito intensas, né? Muito rápidas, ela fica meio confusa, ela cresce, diminui. Quem é você? Eu já nem sei, eu achei que eu sabia. Então tem essa coisa que eu sei que a maioria das pessoas que escolheu esse montinho, essa nova linha do tempo, essa próxima etapa que você está acessando aqui na sua jornada, essa realidade que você vai viver é tão transformadora que as pessoas que te conheciam antes desse momento já não conhecem mais. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do grupinho aqui, ó, número 2 para essa linha do tempo? Para essa linha do tempo, e maravilhoso, porque nós temos essa carta aqui que fala de conexões, reforçando essa coisa que veio no intuitivo, de que para muitas pessoas, não vamos esquecer, vamos trazer de volta essa parte da conversa, de que tem muita reflexão, pode ter, quando a gente fala de processos de transformação, é muito íntimo também, né? Mas nessa linha do tempo aqui, tem parceria, tem uma conexão, uma integração. A gente em algum momento falou, se é mestre, aprendiz, a grande coisa não é sobre isso, porque cada hora um é mestre, o outro é aprendiz e vice-versa. Mas tem conexões importantes. Eu fico ouvindo assim, de que
tem processos de transformação pessoal que você precisa daquela solitude, de passar sozinho, etc, etc. E aqui, por que é importante falar sobre isso? Porque aqui nessa fase você precisa se abrir para compartilhar, entendeu? Porque isso faz parte e beneficia o seu processo pessoal também. Aí, se você ficou na dúvida entre esse grupinho número 2 e o grupinho número 1, pode valer a pena assistir também o grupinho número 1. Não precisa, mas se você ficou meio na dúvida e se duvidou e veio só para esse, de repente vale a pena também. Por quê? Essas cartas caíram para trás dizendo que isso aqui, como que você reconhece que isso aqui é para você também? Porque está dizendo que essa é uma conversa com quem já iniciou uma nova fase, uma nova jornada, e essa carta fala de abertura de portas de valor. Então, eu sei que eu estou conversando com muitas pessoas que já começaram a questionar valores, ou a buscar, ou começaram a dar movimentos na direção de rever valores. Esses valores podem ser ideias, né? Mas pode ser relação com estabilidade, relação com grana e tudo mais. Então, assim, esses temas de valores, dinheiro, estabilidade, oportunidade, o que você quer construir para o seu futuro, já são coisas que vêm fazendo parte do seu processo pessoal. E aí eu fico vendo assim, verdade, olha, aqui tem essa abertura de portas de valor e é como se fosse assim, né? Essa Alice, que tá vendo essa porta entreaberta aqui também, é como se fosse aqui, né? Você foi andando, iniciou uma nova jornada, aí chegou numa porta. Nessa porta, ela meio entreaberta e você olha dentro dela. E dentro dessa porta tem uma orientação, tem uma ajuda, Interessante isso. Tem uma outra coisa que também, como é que você reconhece que essa mensagem é para você? Porque nessa carta de nova jornada, ela vem dizer também que a gente fica meio perdido, meio confuso, meio sem rumo, né? Então tem muito sobre essa mensagem também que vem dizer assim, onde antes poderia haver uma confusão ou solitude, né? O símbolo ali do eremita, de novo, com essa lamparina grande aqui. E essa porta, ela pode também ser uma referência a uma sensação de um bloqueio, né? Uma porta, ela é um símbolo de acesso também, que faz parte da linguagem aqui da nossa leitura, né? Qual que é a linha do tempo ou a próxima realidade que você está acessando, né? Então, tem uma coisa, assim, sobre isso, de que esse acesso a essa próxima realidade vem através da parceria com outra pessoa. E aí pode ser assim, alguém que caminha junto com você ou que pelo menos desperta uma curiosidade e mostra uma direção, como é o coelho aqui, entendeu? Aí é esse pedido de força, coragem e sexto chakra, enxergar além da superfície, especialmente no que diz respeito a conexões e o papel das pessoas ou o potencial do papel que cada pessoa está cumprindo na abertura de portas. Não vou nem ficar floreando muito, porque eu acho que o negócio aqui saiu tão escancarado. Desculpe o trocadilho, essa porta escancarada. Vamos seguir em frente. O que mais que a gente pode saber sobre esse grupinho número 2? E o que a gente pode saber sobre essa nova linha do tempo ou essa nova realidade que eles estão acessando agora nesse momento? Tem muitas cartas, eu vou colocar de volta, daqui a pouquinho a gente embaralha e vê se tem mais alguém que queira participar. Mas a primeira carta que aparece na mesa é o espírito do tatu-bola. E essa é uma carta que fala sobre limites saudáveis. Limites saudáveis significa a gente saber dizer os nãos e tudo mais, né? Aquela coisa de
respeito próprio, respeitar o nosso tempo, recursos, sim, mas também significa permitir crescimento. E eu acredito bastante que para muitas pessoas essa mensagem está aparecendo mais para falar de resistência. O tatu-bola, quando você, não sei se vocês brincavam com tatu-bola quando vocês eram criança, mas eu brincava, inclusive devo ter construído uns karmas nervosos ali com tatu-bola, com essa coisa de ficar cutucando o bichinho. Tá pago. Mas se você, o tatu-bola tá lá, normalzinho, e aí você toca nele, né, ou, né, dá uma assustada nele ali, ele enrola todinho, e aí ele não sai do lugar, porque ele tá todo enroladinho ali. Então, eu sinto que esse tatu-bola aparecendo aqui nessa conversa, tá dizendo assim, olha, sabendo de tudo isso que a gente falou, quanto mais você se mantém aberto a observar as pessoas, as parcerias, os exemplos, né? Pode ser alguém que você conhece, que é diretamente, mas pode ser simplesmente uma pessoa que é uma figura pública, por exemplo. Isso aqui veio uma ideia agora. É uma figura pública, então você não tem um contato pessoal com essa pessoa, mas essa pessoa ela nunca fez parte assim, você nunca prestou tanto atenção nessa pessoa. E aí você se vê, parece que agora todo dia você vê essa pessoa em algum lugar fazendo alguma coisa e aquilo te dá ideias, ou te inspira, ou te ensina alguma coisa que você usa pra você. Enfim. A próxima carta, ela fala acredite em você mesmo. Então tem uma coisa aqui que é uma mensagem que reconhece assim, vou repetir, né? Essa sua próxima linha do tempo, ela tem essa função de te trazer alguém, pelo menos mais uma pessoa além de você, que serve como um apoio, uma ajuda, e tem essa característica também do inesperado, né? Inspira, ou gera surpresa, ou traz sabedoria, que colabora com mudança, que abre portas. E quanto mais você se mantém confiante em você, menos na defensiva você se coloca também. Isso é uma coisa. E aí você consegue se deixar ser guiado na direção dessas aberturas de portas, que é um momento, então, de abertura de portas de valor. Mas olha que interessante. Bom, não vou falar antes da hora. Outra coisa também é que muito desses encontros que a gente está vendo aqui, eles podem ter essa função de fortalecer o seu confiar em você mesmo. Então, essa conversa de valor próprio, né? Você acreditar em você. Então, esse é outro jeito de identificar essas parcerias cruciais que a gente está vendo aqui no seu montinho. O que mais que a gente pode falar sobre esse meu montinho? Número 2, é verdade, 2 é um número de flexibilidade, parceria. 2, nova jornada, nova fase. Muito bem. O que mais que a gente pode falar aqui? Interessante. Aí essas cartinhas, elas quiseram conversar um pouco mais sobre essas aberturas de portas aqui. Aí tá dizendo assim, é um pedido para você reconhecer que, por que esse pedaço aqui é necessário? Ah, tá. Então, muito bem, aquela parte que eu guardei, que eu falei, não vou me antecipar, deixa eu esperar, vale sim dizer. Porque eu fico com essa sensação de que todo esse momento aqui, ele é um momento da fresta da porta. Entendeu? A gente tem essa coisa de que a gente, né, faz o nosso lado das coisas, vai aprendendo, entendendo, mudando e tudo mais, e aí a gente espera o quê? Uma concretização, a mudança acontecer. Só que aí tem uma coisa nessa mensagem que ela fala assim, antes de ver a porta se abrir, você passa por esse momento aqui. Porque é nesse momento, nessa parceria, que tem algumas coisas que ficam claras, ou que elas vêm para a superfície, ou que você entende melhor, ou que você observa no outro e aí entende que existe em você. Tem esse período.
E é importante falar assim, porque se eu tô sempre na expectativa de ação e reação imediato, pode ser muito frustrante eu iniciar toda uma jornada, fazer toda a caminhada, fazer o trabalho e aí não ver o tal da concretização que eu tô esperando. Ficar vendo essa porta entreaberta, parece que vai ou não vai, parece que vai ou não vai. Então, essa parte da conversa é importante para dizer que isso não pode, não deve, não é para isso, não é para ferir você acreditar em você, no seu caminho, no seu progresso, etc, etc. Tem uma função esse momento aqui da porta entreaberta, onde se colabora com alguém, como a gente está falando. Isso tem a ver com... Aí vem Lilith, que é um posicionamento que existe no mapa astral de todo mundo, e aqui ela vem falando um mistério. Lilith fala muito sobre independência também, e muitas vezes são forças nossas que ficaram na sombra, porque elas não são a parte favorita, não é a parte da gente que agrada o outro. Então, muitas vezes a gente empurra ela lá para baixo. E aí, essa carta aqui de Netuno, né? Netuno, uma energia bem intuitiva, também uma energia que muitas vezes gera muita confusão aqui, falando sobre sacrifício. É nesse momento aqui que eu fico ouvindo assim, que se recupera uma força que você sacrificou por alguma razão. Aí nós temos aqui um Quiron, que é a ferida da nossa alma. É através de ter esse calcanhar de Aquiles, né? Eu já mudei até o mito, mas eu acho que faz mais sentido nas expressões que a gente usa normalmente. É através de cutucar esse calcanhar de Aquiles que a gente vai aprendendo a se conhecer, a se cuidar. Então, tá dizendo aqui que nessa parceria, por isso que é importante permitir parceria também, porque tem projeção, porque tem provocação, essas coisas que trazem para a superfície essas energias da Lilith, do Quiron, e aí temos o Sol aqui, energia de Sol, e uma mensagem sobre o seu espírito, sobre o seu calcanhar de Aquiles, sobre a sua independência, sobre aquilo que você vem sacrificando, essas coisas. Vou trocar a bateria e já volto. Então, outra coisa que a gente pode falar, resumindo sobre isso aqui, você pode esperar conexões com pessoas que ou vão cutucar uma ferida, ou vão provocar uma ideia, uma inspiração, uma vontade para trazer aquilo que estava esquecido, que estava guardado debaixo de camada e camada, né? Então, a gente não está olhando para conexões que são mornas. Elas cumprem com a sua função. Essa mensagem aqui, fiquei com vontade de tirar mais uma cartinha aqui. O que mais que a gente pode falar sobre... Engraçado. Aí todas as cartas que caíram na mesa mostraram pessoas lendo ou escrevendo algo. Quando eu pedi para entender mais sobre mensagem, né? Aí veio assim, ó. Em reverso, o escrivão. Aí mostra, tem uma figura mais velha aqui que a gente vê, né? Por todo o contexto da cena, que é mais velho, de repente é um chefe aqui, né? Um mestre, e aí tem uma mesa aqui com pessoas mais novas, todos juntos aqui, né? Nesse espaço compartilhado, escrevendo. Então, de repente, essa conversa sobre diferença de idade pode fazer muito parte desse momento, entendeu? Hierarquia, essas coisas. Mas lembra que desde o começo a mensagem está falando assim, no momento em que a gente se encaixa na caixinha da hierarquia, a gente não está aproveitando tudo que a gente pode aproveitar da conexão. Então, queria reforçar isso. Mas essa carta aqui, ela veio em reverso. Aí, olha só, falei para você, né? Dos escrivões, em reverso. Aí a próxima carta, as próximas duas... 3? Agora.
E a terceira é um jogo de xadrez, olha. Aí, bom, as outras duas que eu tinha visto mostra essa figura com esse papel, e o nome da carta é As Areias do Tempo. E essa próxima carta mostra essa figura lendo essa escritura. Aí aqui, nessa carta do xadrez, interessante. Primeira vez que eu notei. Nessa carta do xadrez, mostra uma rainha conquistando, né, a outra. A rainha no xadrez é a única peça que pode ir para qualquer direção. E aí tem uma peça derrubando a outra, né? Aqui no xadrez. Então tem uma coisa assim, olha, rainha, sagrado feminino. A gente já estava conversando aqui sobre Lilith, né? A gente já estava conversando sobre essas coisas mais yin. Tem muito mistério aqui, eu tô tentando desvendar um mistério, mas também, muito bem, tem isso. Nessas trocas, nessas interações, não se perca muito, de novo, nos papéis ou na novelinha. Naquilo, lembra, chakra do terceiro olho, enxergar além da superfície, força, coragem, essa conexão, essa união, ela te beneficia, ela te traz mais informação do que aquilo que você reconhece de cara, primeiro de tudo. E as informações que essa conexão trazem, eu sei que a gente está falando desde o começo, que é sobre uma jornada de abrir portas de valor. Valor é acessar estabilidade, recompensa, grana. Valor é subjetivo, é aquilo que você valoriza. Mas tem isso também, que nessa porta entreaberta, você tem essa oportunidade de descobrir mais sobre a sua história, ou quem você é, ou certas fortalezas suas do que você imagina. Eu vou falar assim, tá? E tem um elemento aqui de, muitas vezes, questões de vidas passadas também, com essa carta das areias do tempo. E essa carta do escrivão em reverso. Interessante. Para muitas pessoas você precisa ouvir isso também, de que nesse espaço aqui, a direção tem muitas possibilidades. E o xadrez é um jogo de possibilidades. O checkmate acontece quando todas as possibilidades foram esgotadas. Então, tem certas coisas sobre as possibilidades da direção que as coisas levam que não estão escritas, que não estão definidas. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 2? Eu sinto que a mensagem ela ficou um pouco mais viajandão. Então vamos convidar esse baralho aqui para participar. Aí vem essa carta que fala assim... você vai superar tudo isso, você vai... esse é um momento de novas soluções e novos começos, não está escrito. Aí vem a caixa. A caixa é a biblioteca que sabe de tudo, de todas as coisas, tudo que já foi, tudo que é, tudo que será em todas as linhas do tempo. Que interessante. Aí a caixa caindo nessa leitura que tá cheia de mensagem, escrituras, histórias, ler e possibilidades e tudo mais, dizendo assim: a gente está descrevendo uma nova linha do tempo, uma realidade onde você encontra e você trabalha com pessoas em situações que tem essa oportunidade de explorar
possibilidades. Se manter dessa forma, enxergando as coisas desse jeito, te beneficia para caramba, porque não tem nada definido, não tem uma certeza, tem possibilidades. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia dessa nova linha do tempo para o meu grupinho número 2? Estou pensando em que baralho que eu quero trazer para a mesa agora. Tá certo, eu vou perguntar aqui sobre tempo. Eu sei que isso aqui é uma leitura geral, e ainda assim, né, tempo é relativo, mas dá pra gente saber um pouquinho mais sobre esse elemento do tempo com esse grupinho número 2? Então, para esse grupinho número 2, e eu pensei nisso, né, de que com essa intensidade que a gente estava sentindo, uma mensagem bem intensa que saiu aqui. E aí, quando eu tava trocando a bateria, até pensei nisso. Normalmente, essas coisas, assim, elas não demoram tanto tempo quando elas vêm com tanta intensidade, né? Porque os momentos intensos, eles são feitos para serem temporários, porque não é pra gente viver sob pressão. E aí isso se confirma com as próximas cartas sendo do naipe de paus e espadas, que são os naipes mais rápidos do tarô. Aí essa primeira carta, ela aparece como um pajem de paus, que um pajem de paus, ele é uma mensagem de iniciante, um pedido de pensamento de iniciante, dizendo que requer essa vontade, essa escolha. Uma vontade, uma escolha. 6 de espadas. 6 de espadas é uma carta que fala sobre travessia. Travessia. Progresso. Mostra 2 pessoas num barquinho aqui, inclusive. E aí, o 3 de espadas, que fala de uma decepção, frustração, chateação, dor, essas coisas. Então, o que eu entendo é assim, olha, que... Entendi. No grande esquema das coisas, a função desse grupinho número 2, eu sinto que eu tô conversando com uma maioria de pessoas que, se você ainda não tá se vendo nesse momento, mas que você pode se ver nessa situação muito, muito brevemente, né? De que estabelecer uma conexão com alguém e carimbar ou enxergar aquilo como colocar numa caixinha. E aí, toda essa leitura sobre qual que é a próxima linha do tempo, ou essa realidade que você está prestes a acessar, dizendo que assim, dá para ser diferente. Não tem nada determinante, definido sobre só pode ser assim, só pode ser assado. E que o que ajuda a dar movimento é essa escolha de passar para além da frustração, da chateação de muitas vezes as coisas não serem exatamente como eu esperava. Ou não ser o tipo de conexão que eu esperava, ou do jeito que eu esperava, ou com a pessoa que eu esperava. Acho que eu já falei isso, né? Então são energias de dias e semanas. Então, nesse momento que a gente está conversando e que você está recebendo essa mensagem, que ela está ressoando com você, também tem uma parte da mensagem que diz assim, que não tem questões relacionadas a destino, universo bloqueando o movimento. É uma questão dessas coisas que a gente conversou aqui, da vontade, da escolha de progredir, passar além desse 3 de espadas, dessa decepção, frustração, chateação, de muitas vezes as coisas serem diferentes daquilo que você esperava. Mais alguma coisinha que eu posso falar para esse meu grupinho número 2?
Então, de certa forma, aceitar. De certa forma, é uma mensagem que está dizendo assim, de que às vezes você também está esperando acessar uma realidade diferente para que as coisas sejam diferentes, mas é uma mensagem que está dizendo assim, é um pedido carinhoso para olhar se você não está pedindo que essa realidade seja diferente, que ela se encaixe naquilo que você espera que ela seja. E aí essa mensagem dizendo, mas essa conexão, ela é importante, ela é assim, ela é assado, e ela não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Aí diz assim, o que ajuda então a essa... Tô perguntando, né? Como é que então dá movimento nisso aqui? A resistência, os porquês, os praquês, a gente entendeu. E aí vem dizendo assim, carta que fala de livre-arbítrio, novamente, essa escolha de permitir o inesperado. Numa mensagem que já deixou claro, muitas vezes é a expectativa que está criando um problema e não toda a situação em si. Inesperado, né? Então, escolher, permitir o inesperado, reestabelece equilíbrio. Então, eu achei interessante que esse grupinho número 2, mais do que olhar para frente, né, do que essa nova realidade que está acessando, foi uma mensagem que veio, na verdade, pedindo para se libertar de ficar preso numa linha do tempo, num jeito de enxergar as coisas, né? Muito bem, eu espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link tá na descrição desse vídeo. Beijo grande para vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Oi, meus queridos, vamos começar aqui então essa leitura para esse grupinho número 3, que escolheu essa pedrona aqui, e a gente vai descobrir junto as cartas. Eu tô gostando também de me surpreender junto com vocês com as cartas, mais divertido para mim. Muito bem. Que interessante, tem uma similaridade nas imagens. Já mostro, mas queria lembrar aqui qual que é a pergunta que a gente está fazendo, que é então, qual é essa próxima linha do tempo ou essa nova realidade que você está acessando no seu caminho nesse momento. Aí, vou até mostrar as duas de uma vez. Aqui tem uma ilha flutuante, e mostra que nessa ilha tem uma montanha ali, né, com uma chaminé, tem uma construção ali e tudo mais, com uma árvore numa ilha flutuante. Aí a próxima carta, ela mostra essa figura que o cabelo dela tem essa construção, tem uma árvore. Então, a primeira coisa que eu notei quando eu bati o olho é isso, dessa imagem meio de sonho, né? O nome dessa carta aqui é a Bela Adormecida. O sonho da Bela Adormecida. A próxima carta, o nome dela é Resgate, ajuda, e mostra essa figura aqui no centro, toda vestida de branco, trazendo essa figura de princesa, e de novo, independente de gênero, tá? A grande coisa é que, então, para muitas pessoas, para você que escolheu esse grupinho número 3, quando a gente pergunta assim, qual que é essa próxima linha do tempo e essa realidade que você está acessando e que você vai viver agora, e toda a realidade é construída gradualmente, né? Queria falar, é meio de conto de fada, é meio de sonho, entendeu? Vamos tirar mais cartinhas aqui para a gente entender melhor essa conversa aqui. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia desse grupinho número 3? Só que aí tá dizendo assim que para a grande maioria é uma coisa que você pode não enxergar. Essa carta ela fala de apego e ela mostra essa figura que... porque está enxergando a realidade de um jeito X, acaba não percebendo que está presa numa situação Y. Aí tem o chakra do coração aqui,
dizendo que muito desse apego, muito dessas coisas que prendem tem a ver com questões emocionais. É assim que eu sinto que isso aqui está falando. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia desse meu grupinho número 3 e o que é essa próxima linha do tempo, essa próxima realidade que eles estão acessando nesse momento? Olha, eu sinto que essa é uma conversa com muitas pessoas que desde o começo tá assim, olha, você tem esse potencial que você já tem acesso, é entrar numa parte da sua caminhada que tem muito a ver com as coisas que você vem pedindo. Então, isso é coisa, né? De sonho, conto de fada. Conto de fada é o quê? Podia parecer impossível, ou para outras pessoas, as outras pessoas podem falar que você, né, tá viajando, né? Que imagina que isso aí, ou até pode ter até aquela voz dentro de você que fala, imagina, né? Isso aqui, duvido que vai acontecer. Bate na madeira. Mas tem uma coisa aqui sobre essa mensagem que quer conversar muito assim, de que tem muitas pessoas que têm acesso a entrar numa linha do tempo, numa nova realidade muito alinhada com os teus pedidos, com os teus sonhos, inclusive aquilo que parece impossível, mas que tem algo que ao qual você pode se prender, tem certos apegos emocionais. Então não é uma conversa sobre acesso, sobre recompensa, o que dá, o que não dá, o que você pode ou o que você não pode. Mas aqui com esse grupinho número 3, a mensagem ela quer focar no quê? Nesse pedaço aqui, nesse apego. E eu sei que quando essa carta aqui sai, ela dá muito trabalho, porque ela justamente fala que é o que a gente não está enxergando, é um ponto cego. E pior, não tem dúvida, a gente tem certeza de outra coisa, entendeu? Aí, o que acontece aqui? Diz que tem família de alma, chame as suas tribos. Você não tem que fazer isso sozinho para ajudar. Aí a próxima carta vem falando assim, de que você vem treinando para isso por vidas e vidas. Tem muitas vidas. Você vem treinando para isso, você vem sendo preparado. Também tem isso, né? De que você vem caminhando na direção de acessar essa linha do tempo, essa realidade por muito tempo. Aí a próxima carta ela diz assim, apenas diga sim, que vem reforçar aquela parte da mensagem que fala, tem certas questões emocionais que a gente acabam fazendo a gente agir numa ilusão de estabelecer um apego que na verdade a gente não quer tirar a mão disso aqui para ir viver o tal desse sonho, né? Desse conto de fadas. Aí a próxima carta fala assim, estrela mãe, como você pode ser mãe de si mesmo? Aí a próxima carta diz trazer questões do inconsciente para a superfície. E a carta da sacerdotisa, como você está sendo chamado para liderar. Então, tem uma coisa aqui sobre... Eu sinto que é uma energia que sabe que se a gente for ficar querendo justificar muito isso aqui, de que essa nova realidade, ela tá disponível, você tem acesso, já fez o que precisava fazer, entendeu o que precisava entender, não sei o que, para dar esse salto na direção de ir vendo uma realidade daquilo que você sonhou se concretizando, não sei o que, mas que reconhece que isso precisa, que significa tirar a mão de certos apegos emocionais. E aí tem uma coisa nessa energia que de primeira ela fala assim, mas olha, tem força ancestral, tem ajuda, você não está fazendo isso sozinho, você também não precisa fazer isso sozinho, então pede pela sua ajuda, pelo seu apoio. Muitas vezes esse apego emocional é por medo de se você sabe, se você consegue, isso muito no inconsciente, né? Ou no subconsciente.
um medo de não dar conta ou de repente começar a andar aquele caminho do que eu sonhei e aí ver que eu não consigo, eu não posso, eu não sei fazer, entendeu? E aí por isso que vem dizendo, mas você vem já sendo preparado, treinando para isso por vidas e vidas, porque para algumas pessoas esse apoio emocional é essa insegurança, esse medo, entendeu? De não conseguir fazer, de falhar. E aí, nessa segunda parte da mensagem que reforça esse apenas diga sim, vem dizendo assim, é um pedido de enxergar as coisas de um ponto de vista diferente, como se você estivesse conversando com outra pessoa, é assim que eu tô sentindo aqui. Porque às vezes você está sendo muito duro com você mesmo, ou muito crítico, mas se você estivesse conversando com outra pessoa, ou conversando com você mesmo, como se você fosse a sua mãe, talvez você tivesse uma linguagem diferente, você traria mais apoio, você falaria de confiança, você falaria aquelas coisas que a gente fala para as outras pessoas, mas a gente não, às vezes não fala para a gente mesmo. De você merece, você consegue, é possível sim, né? Mas como assim você fez todo o trabalho até aqui e agora você não vai querer andar o caminho que você trilhou, né? Que é aquilo que você quer. Então, essa carta aqui de como você pode ser a sua mãe, com essa sacerdotisa que diz como você está sendo chamado para liderar, tá me falando muito sobre isso, porque para muitas pessoas que estão aqui nesse grupinho número 3, você pode ter essa característica de ser essa pessoa que cuida, que apoia outras pessoas, mas que você não tá dando isso para você necessariamente nesse momento. Interessante. O que mais que a gente pode falar para esse grupinho número 3 em relação ao que é essa linha do tempo ou essa realidade que eles já têm acesso nesse momento? Aí vem essa carta que diz assim, esteja presente, esteja presente. Também quando essa carta caiu na mesa, esteja presente, esteja no aqui e agora, também está me dizendo que essa realidade, ela não está num futuro, porque até no título da leitura, né, que você está prestes a acessar, né, uma linha do tempo que você está acessando, né, tem mais ou menos essa coisa de futuro próximo, né, no tom da pergunta, no tom da leitura, e aqui nesse grupinho número 3 está falando, não, isso já está disponível, só que tem... Então, a gente não está falando de futuro próximo, a gente está falando do que já está disponível, já está ao seu alcance, mas a conversa ela quer focar nisso, sobre essa conversa do porquê que você não está se permitindo acessar esse caminho das coisas que você pediu, que você sonhou para você. E aí reforça de que a mensagem desde o começo reconhece também que para muitas pessoas você pode oferecer resistência, pode falar, essa cartomante tá muito louca, não tem nada a ver, eu quero sim esse sonho aí, não tô fazendo nada não. Aí vai de cada um, mas na minha experiência eu já sei que quando essa carta aqui aparece, é quando a gente tá falando, a gente tá achando que a gente tem muita clareza sim do que a gente está enxergando, do que a gente está sentindo, e a mensagem ela vem justamente questionar isso. Então, se você me permitir, eu vou continuar tirando mais cartinhas em cima disso aqui, eu vou dar uma cutucada aí. Eu vou ficar teimosa, vou te questionar. Aí a próxima carta, uau! Vocês não vão acreditar. Eu tô falando que eu vou te provocar, eu vou te cutucar. Você vai ficar bravo comigo, mas eu ainda vou te questionar. E aí, em cima dessa carta que fala do apego, da questão emocional, do não se permitir, não sei o que, nananã, aí a carta que saiu foi essa aqui. O que é esse apego, né? O que atrapalha, o que é essa resistência? Essa carta ela fala de sonho e jornada. Sonho e jornada. E tem aqui um tambor. E eu aprendi, não tem muito tempo não, mas eu aprendi que civilizações antigas
desenhavam, assim, os desenhos que tem na pele ali do tambor, eles contam uma história de uma civilização, né, de uma tribo e tudo mais. Sonho e jornada. Vou olhar para as próximas cartas, aí a gente volta para entender melhor essa história. Mas eu achei interessante que essa linguagem de sonho apareceu de novo. Você também percebeu? Aí a próxima carta vem falando assim: o guardião do fogo. Ativar as suas paixões. E veio acompanhado do guardião do espelho. Tire um tempo para refletir. Então, para muitas pessoas, tem essa coisa mais óbvia, que é uma mensagem que está falando assim, interessante. Às vezes a gente passa tanto tempo lidando com tantas coisas e a gente fica esperando o momento em que a gente vai poder parar para sonhar, para desejar o que a gente quer que venha na nossa direção, sem precisar ou sem se ver, né, lidando com aquelas coisas, né, que vem tanto com essa sensação de ciclo de aprendizado, conclusão de ciclo e não sei o que, e transformação, e isso e aquilo, e amadurecimento, agora vai trabalhar no emocional, agora vai trabalhar na relação com o dinheiro e não sei o que lá, e a gente fica sempre nessa busca, né, com essa sensação de que tem esse ideal, de que tem um futuro onde chega um momento que eu consigo imaginar ou pedir o que eu quero e viver aquilo que eu quero fora dessa dinâmica aqui. E aí o que eu vejo para muitas pessoas é que tem isso, é que você não tá mais nessa dinâmica aqui, só que tem esse condicionamento, e é esse o apego muitas vezes. O apego é um reflexo de uma história antiga, de uma vida antiga. Então, tem esse período de cortar esse condicionamento. Para algumas pessoas, especialmente porque eu sei que eu posso estar lidando com muita resistência, no dia que você não tem problema para resolver, o que você faz? Você fica perdido ou você vai fazer alguma coisa que te deixa feliz? Eu aposto que a maioria fica meio perdido. Não sabe nem o que fazer. Agora que eu não tenho que resolver perrengue, que eu não tenho que me preocupar com o dinheiro, que eu não tenho que fazer não sei o quê, que eu não tenho que dar embora não sei o que lá... O que eu faço? E é o dedinho assim, né? Aí faz o quê? Assiste Netflix. Tô brincando, tô trazendo uma leveza para essa mensagem. Porque também tem isso na mensagem. É esse pedido de leveza, não é uma pegadinha. Para muitas pessoas tem isso. Você pode ficar esperando o pior acontecer, porque é o condicionamento. Não tem isso. Então, é esse pedido de... Então, tirar o foco dessas coisas e colocar o seu foco, atenção e intenção em se perguntar: o que é que eu quero? Sonhar, ativar as suas paixões, usar esse tempo. Tempo é recurso, dinheiro é recurso, energia é recurso. Então, usar esses recursos que estão, entre aspas, sobrando quando aquelas outras questões vão saindo do mapa, vou falar assim, para focar naquilo que alimenta o espírito. Tem uma outra coisa aqui também, que é uma mensagem que está dizendo o quê? Que isso aqui é o ponto de ativação e de acesso ao tal do território do sonho. De que gradualmente, conforme você vai colocando o seu foco, atenção e intenção nessas coisas que alimentam o seu espírito, é onde você vai se direcionando e ganhando acesso a essa linha do tempo, que é uma linha do tempo de sonho, de conto de fadas. Por que é importante isso? Porque eu sei que tem um insight importante aqui que eu tô tentando pescar ele, mas ele não tá completinho para mim. Então eu vou seguir em frente mais um pouquinho e eu volto nisso. Mas era uma mensagem sobre
Eu vou falar como eu tô ouvindo, tá? Eu tô querendo entender uma sabedoria maior. Eu tô conversando internamente aqui e assim, eu sei que tem isso, mas qual que é a sabedoria por trás disso? Porque a experiência eu conheço, mas qual que é a sabedoria por trás disso? E quanto mais eu pergunto, mas qual é a sabedoria por trás disso? Eu não ouço uma resposta. Então eu acho que eu tenho sabedoria pela experiência. Às vezes, quando a gente vive experiências que outras pessoas chamam como contos de fadas, às vezes isso pode, inclusive, a gente pode responder de um jeito onde a gente se sente pressionado ou com medo de perder e etc. E aí nesse medo, nessa ansiedade, nessa insegurança, a gente vai fazendo escolhas ruins. E aí a gente vai se vendo, é uma profecia que se conclui, que se completa, que se autocompleta, assim que o pessoal fala, né? Então esse é um jeito, inclusive, de mesmo quando a gente acessa um negócio que até é aquilo que a gente gostaria, que se a gente não bota o pé direito falando isso aqui é meu, isso aqui é meu, eu posso, eu consigo, não é dado nem roubado, é conquistado. E eu sei que cada passo que eu dou dentro dessa linha do tempo, dentro dessa história, não... Entendi. Não é favor, não é um favor. Ele é conquistado. Então, eu nunca preciso me ver tentando compensar ou tentando provar que eu pertenço nesse caminho. Eu caminhar esse caminho já é a prova de que eu mereço, de que eu pertenço, entende? Próxima carta. Ela mostra essa figura de braços abertos. O nome da carta é Nutrição. Ela fala de abundância. É uma carta bastante yin, uma carta de número 7 também. 7 é o número divino de materialização, na minha conexão com o número. Tem um grande ovo aqui, né, no centro de tudo. É uma energia muito yin de receber, abrir os braços para receber. Então, eu acho interessante como muito da mensagem, inclusive nessa parte que eu também fiquei na dúvida, mas qual que é a sabedoria por trás disso? E eu não ouvia a resposta, porque eu tenho a sabedoria para compartilhar. Essa resistência que pode vir da dúvida, daquilo que você sabe, que você não sabe. Então, eu gostei da forma como foi saindo. E aí, bingo, aí veio a resposta. É assim, é nessa coisa que a gente estava conversando e é de verdade, de fato, se colocar nessa forma de sentir, nessa forma de pensar que você vai se abrindo para receber, porque essa linha do tempo de desejo, de sonho, de coisas que pareciam impossíveis, fantasiosas para algumas pessoas, ou às vezes até para você mesmo. Isso já está disponível e eu quero deixar claro também que não tem nada nessa mensagem que fala assim, você precisa descobrir a resposta secreta da chave que te dá acesso a essa realidade fazendo esse exercício, esse curso, nada disso. É muito pelo contrário. Inclusive, a gente pode fazer tudo isso. A gente pode acender a vela, a gente pode soprar a canela, a gente pode fazer o que a gente quiser. Se a gente está nesse medo, nessa dúvida, nesse condicionamento de projetar ou de continuar refletindo, né, aquela realidade antiga, a gente não está se colocando numa posição de não só acessar, mas caminhar esse caminho de, entre aspas, conto de fada, né? Porque mais cedo ou mais tarde, se essas coisas não estão ali de coração, no centro das coisas, no core, no coração, a gente não está sentindo, enxergando, sabendo, confiando desse jeito, aí pode vir uma autossabotagem, pode vir uma dúvida, a gente mesmo volta para trás, a gente mesmo sai do caminho, entendeu? O que mais que a gente pode falar sobre esse grupinho número 3? E qual que é essa linha do tempo, essa realidade que você está acessando nesse momento? Nó do Norte. Nó do Norte é a direção para a qual a sua alma quer ir.
Tem posicionamento de nó do norte no mapa astral de todo mundo. Se você tiver vontade de conhecer um pouco mais, você não sabe onde está ainda, faça aí o seu mapa astral de graça online ou encontre algum astrólogo que você confia para entender um pouco melhor sobre nó do norte. Mas nó do norte fala disso, da gente estar em alinhamento e caminhar a direção que a nossa alma sempre quis ir, versus aquele caminho de conclusão de aprendizado. Falei tanto aqui que até perdi a noção do tempo, mas vamos começar a encerrar aqui, se bem que, né, vou pedir uma orientação final, tá, com essa energia número 3, porque para os outros grupinhos eu fiz uma pergunta do tempo, né, que se levava, né, para acessar e entender essas coisas, só que desde o começo, essa tua leitura tá dizendo que já está aqui, você não... Não tem uma questão, né, de quanto tempo leva até você perceber essas movimentações. Para você, isso já está aqui. Então, uma orientação final aqui pro meu grupinho número 3. Acho que não tem nem baralho para isso. Opa! A carta que caiu na mesa. Toma cuidado com as tuas palavras. Observe as tuas palavras. Quando eu falei de novo que eu não tenho nem baralho para isso. Tem baralho para isso. Você pode, você merece, você consegue. Então tem muita orientação final aqui, tá? Eu fico sentindo que já que a gente falou sobre quebrar um condicionamento, então é um pedido para usar tudo aquilo que você tem acesso nesse momento para construir ou para reforçar um novo condicionamento. Um condicionamento de autoconfiança, de merecimento, de permitir receber, de permitir viver de um jeito que alimenta o espírito em todas as oportunidades que você tem, desde as mais corriqueiras, pequenas, na forma como você se expressa, na forma como você fala, que é isso só isso que a mensagem está pedindo nesse momento. Aí eu vou dar uma dica. Às vezes pode valer a pena roubar no jogo um pouquinho e consumir conteúdo, então, que fortalece isso para você. Então, veja pessoas que você, na sua percepção, aquelas pessoas estão vivendo o sonho delas. Entendeu? A história dessa pessoa, ela parece ser um conto de fada, não do jeito tóxico, né, vou me corrigir, aquela coisa do pessoal que se apresenta como perfeito na internet, depois vai ver nada disso, mas tô falando assim, de histórias de, sei lá, que você admira, entendeu? De, sei lá, superação, de conquista, sucesso, vitória, no trabalho, em relacionamento, em vida, em autocuidado, e aí eu acredito que isso possa ajudar você também a ir se alinhando com um jeito diferente de se expressar e de pensar que vai te fazendo também se permitir acessar essa realidade que já está disponível para você, tá bom? Espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link tá na descrição desse vídeo aqui. Beijo grande para vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima. Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar então aqui a sua leitura para esse grupinho número 4, que escolheu essa pedra aqui, mas eu queria até dizer que essa pedra aqui que vocês escolheram, na verdade, é um chaveiro. Então, fiquei pensando comigo, será que o fato de ser um chaveiro também vai ter relação com a sua leitura? Vamos ver. A gente vai descobrir as cartas juntos aqui, que eu também tô gostando da surpresa. Tem uma porta. Tem uma porta na carta. Ai, a carta certamente, meus amigos, tem um chaveiro e a carta de casa e mostra a fachada de uma casa com a porta fechada, mas você tem um chaveiro. E aí a próxima carta
é essa carta aqui, que ela fala sobre um florescer, bloom, florescer. E ela mostra essa figura que, além de ter muitas flores aqui, né, tem flores nos ouvidos, né, além de ter muitas flores na roupa, nos ouvidos, no brinco, né, o cabelo tem essas tranças que parecem galhos de árvore. E toda vez que eu vejo essa carta, eu vejo esse cabelo com esses galhos de árvore. E ele me lembra muito antenas, né? Interessante também, né, que essa carta da casa é um grande tronco de árvore. E aí a gente vê que tem essa porta, tem janela, tem outros elementos aqui, mas isso é uma árvore também. Então esse tema de árvore também está aparecendo bastante aqui na sua leitura. A sua leitura eu estou sentindo ela bem assim, simbólica. Desde o começo ela está querendo ser simbólica. Então, flores, antenas, árvore, casa, porta. Que mais que a gente pode saber sobre essa energia do grupinho número 4 e qual é essa linha do tempo ou essa realidade que o meu grupinho número 4 está prestes a acessar? Um desafio. Quando eu fiz a pergunta, eu na verdade me corrigi na minha cabeça, porque desde o começo você tem a chave, né? Você tem o chaveiro desde o começo, você tem a chave, então você tem acesso. A chave, ela é um símbolo de acesso. Se você tem a chave de uma casa, você tem acesso à casa. A chave de uma loja, você tem acesso à loja, ao escritório, ao carro, aquela caixa, seja lá o que for do qual você tenha a chave, você tem acesso. Então, parecido com o grupinho número 3, aqui é uma conversa sobre não um futuro próximo daquilo que você, da linha do tempo, né, que você vai acessar, mas é uma conversa que fala muito sobre... a gente vai conversar sobre o que você pode considerar, fazer, refletir, pensar para se permitir acessar um negócio que já está disponível, entendeu? Aí veio o chakra do coração na posição de desafio, né? Essas duas cartas que eu vou te mostrar agora. Quando tá em desafio, vem falar muito sobre medo, mágoa, rancor, chateação, essas coisas. Mas eu sinto que o principal aqui é medo, ansiedade, porque ele vem acompanhado dessa carta que fala de medo de falta. Então, para algumas pessoas, tem essa coisa sobre quanto mais você se distancia de pensamento de escassez, e eu sei que isso é coisa que a gente fala tanto nesse espaço de espiritualidade, já é um negócio tão batido, mas, poxa, vamos tentar mais um pouquinho. Você tá com a chave, tá com a porta, então, assim, pode valer muito a pena, tá bom? Trazer esses exercícios onde você fica mais consciente dos momentos em que você está com uma tendência para ir para o medo de falta ou enxergar mais o que falta, o que você acha que não dá e redirecionar o pensamento. Inclusive, eu vou trazer também, então, o meu baralho de lei da atração aqui, porque eu estou sentindo que essa conversa fala muito disso, né? Do vibrar e do permitir receber, o atrair, né? Apesar de, eu vou reforçar, não tem essa coisa sobre o que você vai atrair para você ou não. Isso já tá, você já tem acesso, já está disponível, mas o que pode ajudar a gente a redirecionar esse pensamento para fora de pensamento de escassez, medo de falta. Para outras pessoas pode ser uma conversa tão simples também quanto isso. Percebe quantas vezes você coloca recurso financeiro como a limitação daquilo que você pode ou não pode fazer nesse momento. E eu sei que tem certas coisas que custam dinheiro, mas na hora de fazer um plano, de imaginar o que você quer para você convidar para a sua realidade e tudo mais, às vezes é literalmente uma casa para algumas pessoas aqui. Mas é esse pedido de não ficar
não criar raiz nessa coisa, que é só fazendo mais dinheiro, ou de onde vai vir mais dinheiro, ou a hora que tiver dinheiro, cuidado para não colocar tudo nessa conta do dinheiro, porque muitas vezes porque muitas vezes isso aqui a gente acha que a gente está focando em, interessante isso, que a gente acha que pensar assim coloca a gente numa posição de ter mais ideias para ganhar mais dinheiro, para comprar e conquistar as coisas que a gente está querendo e aí mudar a realidade, mas tem uma coisa nessa mensagem que está dizendo assim, de que na verdade isso só está ancorando a gente nessa uma possibilidade de que é só tendo mais dinheiro nesse momento que as coisas podem acontecer ou não, e isso é um pensamento de escassez disfarçado de realismo. Engraçado como saiu isso aí. Eu vou precisar ouvir essa mensagem aqui de novo depois. Nunca deixe de desejar, de querer. Um sentimento de vazio está te contando algo importante e a sua vida é para ser divertida. Nunca deixe de desejar. Essa carta de um sentimento de vazio está te contando algo importante, eu adoro, porque é a oportunidade da gente falar sobre o seguinte: ao invés de perceber um vazio e aí criar se relacionar, né? Criar uma conexão afetiva com esse vazio, daquilo que falta, daquilo que não dá, daquilo que não tenho, não sei o quê, é um pedido para enxergar o que essa sensação de vazio está te falando. E aí significa que tem coisas que você quer na sua realidade que não fazem parte da sua realidade ainda. Você é co-criador, você também constrói a sua realidade. Então, quando você sente falta de algo, é o teu lado co-criador sentindo que eu quero que isso aqui faça parte da minha experiência. Então, ao invés de sedimentar aquilo numa mágoa, numa chateação, num medo, é esse pedido de ressignificar essa sensação de dizer, então significa que eu quero muito isso. Se eu tô tão chateado que não tem isso, que não dá isso, significa que eu quero muito isso na minha realidade. Então, tirar esse peso e simplesmente identificar que, nossa, então isso aqui é muito importante para minha realidade, é isso que eu vou convidar. Para muitas pessoas, essa carta aqui, que a vida é para ser divertida, ela tá focando no quê? Que tudo que a gente quer é porque a gente acredita que aquilo vai trazer felicidade, que a gente vai colocar a gente num estado de espírito prazeroso, divertido. Se não é divertido, é de me sentir muito bem. Então, essa próxima carta aparecendo nessa ordem vem falando assim: então, quando eu percebo que tem algo que ainda não faz parte da minha realidade e que eu sinto essa sensação, eu vou ressignificar, eu vou entender. Eu, enquanto co-criador da minha realidade, estou querendo que isso aqui faça parte da minha realidade, então eu estou querendo convidar. Eu convido isso porque eu estou sentindo que eu quero isso. E eu quero isso porque vai fazer eu me sentir dessa forma. Aí, tem muito sobre lei da atração que fala, né, sobre quando você deseja algo, você se colocar nessa posição de sentir como se você já tivesse aquilo, se você já tivesse ali. E aí é engraçado que desde o começo tá você aqui com esse chaveiro, né? Então, para muitas pessoas, essa conversa aqui, nem sei há quanto tempo, 11 minutos, 10 minutos a gente tá conversando, mas tem uma outra parada importante aqui nessa conversa. Independente do que seja aquilo que você está desejando para você, pode valer a pena esse exercício também de parar para imaginar como você se sentiria com aquilo fazendo parte da sua vida e seguir a vida, vivendo como se aquilo já fizesse parte da sua vida, como se você já tivesse aquela casa, como se você já tivesse aquele negócio, como se você já tivesse aquele tipo de relacionamento, como se você já estivesse a alguns pequenos passos de distância daquilo que você acabou de perceber, que você sentiu falta e que você então está convidando e que você sabe que vai fazer parte da sua realidade mais ou menos tempo. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 4?
Antena. As antenas, elas transmitem, as antenas são transmissoras, não são? Olha só que interessante, muito dessa conversa que a gente está tendo é sobre a frequência que você transmite, né? É uma orientação de como se alinhar com essa frequência. Você já tem acesso, tem o chaveiro, eu sinto que a gente está conversando sobre a chave. Aí a carta que cai na mesa, co-crie com o universo. Falei que eu estava com vontade de trazer meu baralho da lei da atração? Co-criar. Traga um toque de gentileza, saiba que doces resultados lhe esperam. A sua transformação é linda. Você nunca está sozinho. E eu acabei de olhar o meu Instagram e vi que uma pessoa me mandou uma foto desses bichinhos, que eu falo o tempo todo desses bichinhos. E que eles boiam na água de mãozinha dada para não se perder. Enquanto eles dormem, um dá a mãozinha para o outro para não sair boiando e se perder um do outro. Mas, inclusive, eu ia até dizer que eu pensei em tudo isso antes de sentar para conversar com vocês, para sair essa carta. Então, além dessa coisa emocional, de um bichinho dar a mão para o outro para não se perder no caminho, que é por isso eu acredito que o título dessa carta seja Você Nunca Está Sozinho. A última vez que eu vi esse bichinho aqui, num vídeo assim na internet, na verdade ele estava deitado no chão, então não estava na água, e estava brincando com uma pedrinha. Então, deitadinho assim com a barriga para cima, ele estava brincando com uma pedrinha lá. Sua vida é para ser divertida. Para algumas pessoas, então esse reforço dessa mensagem tem muito de como a vida está acontecendo nesse momento, de como você está enxergando as coisas, de como você está percebendo, que é esse pedido de, olha o tema da nossa leitura, qual é a linha do tempo que você está acessando, então qual é essa realidade, né, que você está prestes a caminhar aí. Então tem muita dessa mensagem que está assim, a realidade a qual você tem acesso não é essa. A realidade da qual você tem acesso é estável. Só que tem toda essa conversa sobre reconhecer de que tem um jeito de sentir e de pensar, ou seja, de vibrar, né? Desse jeito de pensar, dessa frequência que às vezes pode estar atrapalhando esse acesso. E aí, esse pedido de não levar tão a sério, de brincar, o bichinho brincando com a pedrinha, né? Então, eu vou até falar assim, se vem uma pedra no caminho, não é sobre tirar o valor das suas emoções, mas, de repente, não observa, não olha para essas coisas como evidência do que é a sua realidade, do que está disponível para você ou não. Então, eu sei que para muitas pessoas que escolheram esse grupinho número 4, tem muito uma conversa aqui sobre isso, sobre não aceitar falta como o que está disponível para você, porque não é isso. Aí vem esse pavão, deixa a sua voz brilhar, e essa coisa da frequência, da vibração, das escolhas, pensamento, né? Também essa coisa, né? Não deixa de pedir, não deixa de desejar, só porque você acha que você não tem a grana, ou que você não tem o que você precisa agora. Eu quero isso, mas só daqui não sei quantos anos que eu vou ter o dinheiro que eu preciso para isso, não sei o que. Cuidado, não precisa. Não precisa ser desse jeito, entendeu? Não precisa ser desse jeito. Aí a próxima carta é o universo cuida de você. O universo cuida de você. Então, reforçando que essa é uma mensagem que está dizendo que você pode e deve questionar pensamentos limitantes em relação a recursos e de que você tem acesso e que você tem essa oportunidade de ajustar um jeito de pensar e a frequência daquilo que você está dando sopro, né? E lógico, tem essa parte da mensagem que é mais de uma vez falando, eu tô aqui contigo, você não tá sozinho, eu tô ouvindo, eu tô sabendo, eu tô percebendo, mas eu preciso que você colabore comigo, porque também tem essa. Eu quero te trazer, eu quero te mostrar essa porta da qual você já tem o chaveiro, só que
para muitas pessoas você pode estar oferecendo resistência, porque você cismou com uma porta, que a coisa vai vir de um jeito, só pode vir daqui, só é esse caminho, só deve ser assim. E aí, toda essa conversa é para trazer um pouco mais de flexibilidade, porque inclusive, às vezes no plano, né, no plano do universo, ou no trabalho, na colaboração do universo, o caminho é por outro lado. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 4? Aí vem Urano. Urano é o firmamento, né? Urano, ele representa valores, uma forma de pensar. Então, está combinando bastante, né? Com muito do que a gente já conversou aqui, eu não vou ficar aprofundando muito mais, não. Mas aí ele vem acompanhado de Sagitário e Vênus, né? Sagitário, eu vejo, e aí Vênus. Aí, lógico que você pode se beneficiar de ver onde tem Urano, Sagitário e Vênus no seu mapa astral e ver como que tem lá, tá conversando como você tá se sentindo agora, com esse papo que a gente tá tendo, pode ser um exercício legal. Mas tem uma coisa aqui também eu achei bonito, que é assim, você vai perceber que quando você ajusta esse jeito de pensar, você vai enxergar amor no caminho. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia do meu grupinho número 4? Se abre para o inesperado. E aí aqui a balança, né? Especialmente vindo com Vênus aqui, me lembrou muito Libra. Aí me disse duas coisas, né? Justiça kármica, o universo está sempre cuidando de você, as coisas estão sempre indo na direção a seu favor também. O universo não tem favoritos, independente do que qualquer pessoa fale, isso aí é projeção humana, de ego, de competição. Não tem favoritos, é todo mundo igual. Amado, protegido, guiado, essas coisas. Mas esse reforço aqui de deixa também eu ajudar, deixa também eu equilibrar e confia para se abrir, para que as coisas aconteçam de um jeito diferente daquilo que você está antecipando. Um outro jeito de falar isso também então não perde tanto tempo andando em círculos, tentando enxergar as saídas, o caminho inteiro, ou só pode ser assim, ou criar um plano à prova de balas, ou um plano mirabolante para as coisas, porque nesse momento você ver uma mudança, você ver a mudança significativa, porque essa coisa de acessar uma nova linha do tempo, né, uma nova realidade, a gente está falando de mudanças significativas e que você já tem esse acesso, esse caminho, como a gente falou, mas que também tem uma grande coisa nessa mensagem que está dizendo que essas mudanças significativas vêm na sua direção, os seus desejos também vêm na sua direção de um lado que você não espera, ou de um jeito que você não espera. Então, que bom. Então, já não precisa ficar fazendo hora extra, pensando, remoendo, tentando entender. Não precisa permitir. Precisa se manter em alinhamento, se manter na frequência de receber. Também vejo assim, tem um pedido aqui, me deixa cuidar de você, entendeu? Me deixa te amar, me deixa cuidar de você. Muito bem, eu espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Como eu falei, se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. Vou deixar o link aí na descrição desse vídeo, é só clicar no título do vídeo que ele abre a caixinha de descrição, tá bom? Beijo grande pra vocês, tô mandando muito amor, muita paz e até a próxima.